Toda aventura começa com o primeiro passo e a minha não foi diferente. Meu primeiro passo foi um empurrão vindo de uma mensagem que nem era direcionada para mim, que dizia mais ou menos assim: está nos planos um novo evento cuja final será realizada nos Estados Unidos durante o último fim de semana de maio. Chequem seus vistos e documentos. Isso foi em meados de março e obviamente chamou minha atenção. O processo de visto no Brasil pode ser um pouco lento e demorado e eu tinha pouco tempo. Conversando com algumas pessoas, checando algumas informações extras, descobri que a validade do visto para brasileiros é de 10 anos. Então, mesmo que não fosse para o evento, ainda assim era uma boa ideia fazer o visto. Muitas ligações, conversas no WhatsApp, trocas de e-mail e alguns dias depois, tudo estava agendado para a entrevista do visto na capital. Felizmente, tudo correu bem e os primeiros preparativos já estavam prontos. Veio o anúncio do desafio Lamborghini, a divulgação do local, DreamHack Dallas e tudo mais, e só restava acompanhar as classificatórias e a definição dos classificados. Bem, isso em si já seria um assunto para uma curta-metragem à parte, mas deixando isso de lado, com a lista dos 8 jogadores que iriam para Dallas definida, eu só precisava de algumas informações extras para que eu mesma pudesse confirmar a minha viagem. Novamente, muitas e muitas conversas, trocas de mensagem no Discord, no WhatsApp, e depois de tudo, estava pronto e programado. Primeiro dia. Saímos de casa com destino a Chapecó e de lá para São Paulo. Algumas horas de voo e longas horas de espera no aeroporto. Um novo voo de São Paulo para Dallas. 12 longas horas de voo depois, aterrissamos em Dallas às 6 da manhã. Confesso que foi só aqui que as coisas começaram a se encaixar para mim e a aventura deixou de ser um plano distante para virar uma realidade. Aquele friozinho na barriga por estar em um país diferente com língua e cultura diferente, mas bola para frente. Um curto trajeto de carro até o hotel e eu já pude ter as primeiras impressões da cidade. Um lugar muito bonito, de ruas largas, trânsito bem organizado. Apesar de ter a impressão de que no Texas é uma região desértica, era bastante arborizado e com muito verde. Fomos os primeiros a chegar em Dallas e com a chegada do restante do time programada para o final da tarde, tínhamos o dia livre para explorar os arredores. Deixamos as malas no hotel e depois de uma rápida conversa com a família, combinamos de nos encontrar com o Lanex, caster e YouTube brasileiro que mora nos Estados Unidos e também estaria presente no evento. Era a primeira vez que nos encontrávamos em pessoa depois de várias conversas, planejamentos, reuniões e trabalhos juntos online. De volta ao hotel, hora de fazer o check-in e descansar um pouco, pois no dia seguinte já teríamos os primeiros compromissos. Mas é claro que não poderíamos deixar de ter o primeiro contato com os jogadores que já haviam chegado, então combinamos de jantarmos juntos em um local descontraído, bem próximo do hotel. Dia 2. O dia começou com uma pequena reunião de apresentação onde todos puderam se conhecer, jogadores, equipes, convidados, e eu, que não era da equipe, mas faria o melhor para registrar o momento. Depois de tudo definido, partimos para a sessão de fotos e é claro que não podia faltar muito asfalto em cada oportunidade e intervalo que surgia. Aí galera, então, esse é o dia 1 da DreamHack. Estamos aqui com o pessoal que vai jogar, todos os jogadores estão por aqui. Dia de mídia, dia de fazer foto. Estamos aqui numa praça bem próxima do hotel, o lugar tá bem bonito, especial para fazer essas fotos. O dia tá lindo, vai ser muito calor, mas acho que nada que vai ser tão quente quanto a disputa desses jogadores durante o torneio Lamborghini. Tá aí o Alex fazendo as poses, a FF tentando orientar ele de como ele quer que saia. O sol tá com um background bem legal aqui. Pose 1, pose 2. O restante do pessoal está aqui esperando para fazer as fotos. Jäger já fez as dele. Muito bem, indo para a segunda locação de fotos. Hoje, pelo jeito, o dia vai ser, pelo menos amanhã, vai ser um pouquinho comprida. A galera vai fazer todas as fotos possíveis para o dia de mídia, entrevistas e tudo mais. E aí vai ficar com o material todo pronto para daqui até o evento a gente ter uma boa quantidade de material para trabalhar. Então é assim que funcionam os bastidores, galera. É assim que a gente vai criando material
para enviar um bom conteúdo para vocês. Sessão de fotos concluída, hora de relaxar. É claro que numa reunião de jogadores de Asphalt não podia faltar o pessoal jogando Asphalt, né? Aqui uma versão de Asphalt 8. Come on, man. You're saying you're old. Imagine me. E é claro que quando eles começaram a jogar, já reuniu todo mundo ao redor do laptop para ter certeza de que eles iam assistir o pessoal jogando. Sorry. They're quite similar to Asphalt. Asphalt is just polished. No. Asphalt E is totally different. They have the new physics engine. They have new graphics. Com o restante do dia livre, optamos por fazer uma visita ao Aquário de Dallas, um lugar muito agradável e cheio de ambientes interessantes para se explorar. De volta ao asfalto. Galera chegando na DreamHack, para vocês terem uma ideia de como é a feira aqui, como é a organização. Passando pelos estantes logo na entrada. Muitas estações de game. Bora ver cada detalhe. Fomos até o local do evento para explorar um pouco com a companhia do Jäger, um pro player e uma pessoa extremamente gentil que nos deixou imediatamente super à vontade com a presença dele. Uma caminhada rápida por lá e hora de nos encontrarmos com os demais e conhecer um lugar muito tradicional no Texas, uma Stick House. To your right and also to your left. And that's all I know. Okay, say hello, guys! Hello. Obviamente a comida estava uma delícia e com uma pitada de risadas e pequenos desafios envolvendo pimentas, concluímos a noite já ansiosos pelo dia seguinte. Dia 3. DreamHack, dia 2, galera. O dia só tá começando. A carinha tá um pouco de cansada, como vocês podem ver. Afinal, tem a diferença de fuso, muita coisa acontecendo. Mas tamo aí. Hoje, uniformizada. Vamos ver como é que vai ser o dia. O dia promete. Dia de encarar uma maratona de atividades na DreamHack e no stand da Lamborghini. Muitas caminhadas para conhecer e visitar tudo o que estava acontecendo por lá na convenção. Fazer fotos e vídeos e também visitar o amigo Lanex, que estava no Hub de Criadores, um espaço dedicado a todos os criadores de conteúdo que estavam trabalhando por lá, focados em mostrar o evento da melhor forma possível para todos os cantos do mundo. Galera, espaço dos criadores de conteúdo, todo esse hub aqui estava disponível para os criadores de conteúdo que quisessem vir para cá para DreamHack, fazer stream, entregar conteúdo de altíssima qualidade. E aqui, nosso amigo caster brasileiro, brasileiríssimo, Lanex, já saudando a audiência dele. Aí! Bora que bora! Mas voltando para o asfalto, muita gente interessante passou pelo stand da Lamborghini, desde cosplays, outros youtubers, criadores de conteúdo, amigos, interessados em jogos e carros, e todos estiveram muito focados em dar atenção, atender a qualquer pessoa que se aproximava pronta para um bate-papo. E é claro que em meio a tudo isso, não poderia faltar asfalto, e até eu entrei para a brincadeira. Fotos para cá, risadas para lá. Estava na hora de ver os nossos jogadores em ação no Desafie o Pro, uma brincadeira envolvendo o público do evento e os nossos jogadores. Qualquer pessoa que estivesse presente podia desafiar um dos 8 finalistas e tentar vencê-lo nas pistas. É claro que tudo não passava de uma diversão saudável, mas as brincadeiras e as risadas ficam de lado quando se está correndo, certo? Não mesmo. A zoação sempre tem espaço para correr solta e as risadas eram inevitáveis a cada alfinetada provocativa do nosso espirituoso e divertido apresentador René.
É claro que eu não poderia ficar de fora da brincadeira e a cada novo desafiante eu estava lá para dar umas dicas e ajudar na escolha dos novos mapas. Depois de todos os desafios, ainda tinha trabalho a ser feito e eu e o Marf fomos convidados para gravar o vídeo promocional do evento e uma pequena ajudinha para retocar o visual sempre vem a calhar. Pausa para fazer um lanche, entregar alguns presentes, dar mais uma passeada pelo local e ver o que mais estava rolando por lá e aproveitar os outros jogos e atrativos que estavam acontecendo. Trabalhos concluídos, hora da diversão e de tirar as corridas das telas para a vida real. Diversão agora por conta de um kart. Pilotos, equipes, familiares, amigos e todos estavam na pista e que vençam melhor. Obviamente, depois de cada corrida, aquela conferidinha no placar geral e a zoação correndo solta outra vez por conta de quem ficava para trás. Tenho que dizer que foram momentos incríveis correndo de kart ao pôr do sol de Dallas, no Dallas Karting Complex. E como nem só de diversão se faz um dia, hora de uma boa refeição juntos e de voltar pro hotel para encarar o dia seguinte. Dia 4, Desafio Lamborghini. Eis que estamos no grande dia. Acordamos cedo depois de um café gostoso para acordar. Nos dirigimos ao centro de convenções Kay Bailey Hutchinson. Uma multidão já esperava na entrada para acompanhar as finais de diversos outros torneios que estavam acontecendo no mesmo dia e, é claro, também o Desafio Lamborghini. Hora de preparar o cenário para os grandes embates, se acostumar com a sensibilidade dos controles, a performance das máquinas e, é claro, treinar mais um pouquinho antes das corridas para valer. E enquanto nossos jogadores se preparavam, os visitantes aproveitavam os simuladores e outros jogos disponíveis no estante, e nós, que logo estaríamos ocupados e ansiosos demais para pensar em outra coisa que não era asfalto, resolvemos dar uma pausa e fazer um lanchinho. Estande pronto e tudo preparado, era hora da ação. Com os confrontos definidos, era hora de saber quem conseguiria chegar até a final e garantir o título de campeão. No primeiro confronto, tivemos Jäger contra Matheus. E depois da surpresa de finalmente termos um torneio com corridas totalmente ghost, Jäger levou a melhor e avançou para a próxima fase. Na sequência, tivemos Phantom contra Alex, uma disputa entre um dos jogadores que representam a nova geração do asfalto, competindo com controle, versus ídolos que abriram caminho competindo na inclinação. E quem levou a melhor foi Phantom, em um começo atrapalhado, onde as colisões voltaram a estar ligadas por um breve momento, mas que não atrapalhou totalmente o show. Seguimos adiante com a disputa Yafire e Filter Flash, talvez as corridas mais acirradas das quartas de final. Novamente, o confronto Tilt versus Controle, e quem levou a melhor foi Yafire, avançando para a próxima fase e eliminando um dos maiores campeões da atualidade. Na última disputa, tivemos Elite Joy e Nato, outro grande campeão e referência desde o Asphalt 8, colocava suas habilidades à prova contra a jovem promessa que começa a escrever sua história de vitórias. E quem se deu melhor nessa disputa foi o Nato, que avançou para as semifinais. Semifinais definidas, era hora de colocar nosso último veterano ainda vivo na competição para encarar as jovens promessas, Jäger contra Phantom. Em disputa de tirar o fôlego, onde só as habilidades contavam, vimos Phantom conduzir a Revuelto com maestria até o final de cada corrida e garantir a vaga na grande final. Na segunda semifinal, tivemos Yafire versus Nato. Esses dois jogadores nos presentearam com corridas emocionantes e, especialmente no Cairo, Nato deu um show usando tricks que deixaram todos embasbacados e garantiu uma vaga na grande final contra o Phantom. Na disputa pelo terceiro lugar, Jäger contra Yafire. Ambos os jogadores deram o melhor de si em disputas emocionantes e quem acabou por ficar com o terceiro lugar e levar o troféu para casa foi Yafire. Finalmente, na grande final, Nato versus Phantom. Com corridas emocionantes e super apertadas, os dois demonstraram todas as habilidades que os trouxeram até a final e por que fazem parte da nova geração de jogadores que está despontando como novos campeões. Ao final da disputa, coroamos um novo campeão, Nato, campeão do desafio Lamborghini, com Phantom em segundo lugar e Yafire em terceiro. Finalizado o torneio,
conversei com alguns dos nossos jogadores em um bate-papo super informal. So Marv, how was the tournament for you? Oh, it was absolutely incredible. You definitely do not want to miss it. If you were here live, you would have felt the incredible energy. We had some spectacular moments. It was truly one of the best tournaments of all time. And what is your opinion about the Ghost mod? It was controversial, but what we got from it was neck-on-neck racing the whole way. You never knew who was going to pull out in front. So I think Ghost could make a return again. I think it's a good game mode, but I think the rules, maybe we can change them and see what happens, but overall I think it was good. And we can say that the new generation is coming? Absolutely, we got Nato, two-time back-to-back champion here, so maybe a new dynasty, maybe some competition for future Flash. I hope we can see it in the next tournament. Yeah, we'll see you guys there. So Matthew, how was the tournament for you? It was great. I had a fun time. And do you think that Ghost mode was a big difference in this tournament? Yeah, the people, Jaggermaster, he played great. It was a fun battle. How you feel being the new generation in the tournament? The new players coming to face the old ones. I'm hoping that in the future I'll be able to fight back and beat them. So we can expect to see you in the next tournament? I'm hoping so. It was a big pleasure to meet you in person, and I hope to see you in the next tournament in person again. Thank you. Entonces, Joe, ¿cómo fue el torneo para ti? Alucinante. Primero tener un carro tan hermoso aquí enfrente, tener a Simo también aquí viendo de por fin, a los chicos. Nada, no esperaba estar aquí y me voy más que contento, sinceramente. Jugar el torneo con fantasma, modo fantasma, ¿hizo mucha diferencia? Sí, obviamente, ya no te tienes que preocupar por choques o todo eso, simplemente tu pura trazada, eso, pues a los que les encanta hacer tiempos como a mí, pues eso es mejor. ¿Crees que esta nueva generación que está llegando ahora puede ser que sean los gran campeones de acá para frente? Sí, sin duda, y no solamente incluso ellos, diría que hay más jugadores, esto de Asphalt Unite, literalmente es como otro juego, se puede decir, aunque realmente quienes saben del juego pues saben que no lo es, pero esto va para mucho tiempo más, unos 3 años, 4 o 5 años más, así que más jóvenes van a salir, así como yo cuando recién estaba muy joven, que tenía 18 años y venía de Asphalt 8. Y nada, ya ahora han pasado 7 años, ya hace mucho tiempo. De hecho, pensé que iba a salir Asphalt 10, pero esto no es Asphalt 10, así que está bien, que disfruten los chicos nuevos. ¿Podemos esperar ver a Joe otra vez en un torneo? Sí, espero y sí. Voy a intentarlo hasta donde yo pueda. Joe, fue un placer conocerte finalmente en persona. Claro, igualmente para mí. Ya mucho tiempo que conocerte y también a Sole, que está aquí. Y nada, contento, muy contento. Nos vemos a la próxima. So, Jagger, how was the tournament for you? Okay, to make it without any like cuss words, it was very bad. Sadly, I'm very disappointed in how I played, and I wish I could have done better, but I don't know, just not my day really. And do you think that this new generation that is coming will make the new champions? Tough to say, because the new generation is mostly people who just turned their age because they were like haven't known before. So I mean, yeah, in a way yes, but at the same time it's Asphalt, it's a very unpredictable game, so it all varies on how one feels, how another plays. There's so many factors to it, but yeah. And the Ghost mode made a big difference in this tournament? What made the difference? Sorry? The Ghost mode made a big difference in this tournament? To be honest, I was also one of the people who wanted to see how full Ghost mode would work out, but to be honest, I think we would need to have a contact or at least an unbreakable race, because Ghost is a little boring, I must admit. And
can we expect to see Jägermeister in the next one? I mean, I hope so. I don't know. It really depends how my life will go, how will I feel even. It really depends. Well, it was a pleasure Yeah, absolutely. finally to meet you. So I hope to see you in the next time. I hope so. In person again. Yeah, see ya. Bye. So, Alex, how was the tournament for you? I think overall the tournament was pretty well organized. The whole trip actually was amazing. And about the races themselves, well, I can speak for mine first of all. I think my performance was not so bad. I had to face Phantom Blades, who reached the finals and performed great against the winner Nato. So I lost 2-1, but I had my chances in the third race to pass him after the barrel. Unfortunately, I landed on him, but it was ghost, so I couldn't knock him down. And then yes, it was very difficult to catch up. So I missed my chance and I lost 2-1. It was also nice to watch the others playing, especially Nato. Nato made 2 amazing races. I would say Frozen Route with the double rail was incredible to watch. And definitely also Nine River against Yapire. 2-0, clean sweep. He deserved the win, in my opinion. Even though he had severe problems against Phantom Blaze, he deserved to win because of the whole tournament. So yeah, that's my conclusion. It was nice also to meet you, Simone. It was really nice also to have some time to all the others, to spend with all the others, because I don't know if this will be my last live tournament, so you never know. And I had to first of all meet some old friends like Leo, but also meet new other guys I never met before, like BB, Nato, Yapire as well. So yeah, it was overall a fantastic experience. I was going to ask you if it was your last chance or if we can expect to see you again. I think I will try to compete for the qualifiers. You know, I'm not playing the game now at all, not opening it. But for qualifications, let's say for tournaments like this one, I may, throw some hours into the qualification. It depends on the map as well and the car and a lot of other things. Then this is the best I can get, I believe, at this point in my career, in my other things in life. Qualification is already a win. Also coming here to Dallas, never been to Dallas, Texas in general, and it's fantastic. So this is already a win, to have a trip like this and spend time with all of you. Winning, I must be honest, right? So without playing every day, you lose the consistency, and this is really a problem that I'm having since, I would say, 2022, when I stopped playing MP at all. I'm not playing since a lot of time MP. And you need to learn also the new maps. Today the 5th race was Singapore. If I would have been in that situation, there was no way to win for me, because I didn't even know the map. So Tuscany as well, very complicated map for me, because I played very few times. Buenos Aires you also saw. All new maps. Not new, but new for me in the sense that I didn't have the consistency that I had in other maps where I used to play TLE. Yeah, so I will always struggle at this point when the maps are not Rome, Scotland, and San Francisco. Those are the maps I already know, more or less that's the level. New ones, you need a lot of practice and time to master them. Yeah. And we can say that a new generation is coming. Definitely yes. Everyone is young here, a lot of new faces. Phantom Blaze, for instance, Nato, you already saw him in Ferrari, but still, he won again, second time, very young player. Mateusz, new player, very young as well. Jäger is not old. I would say, I'm the oldest, of course. Leo is getting older, which
Future Flash with also some things in life, and you know, at a certain point you have to make a choice. So also Elite Joe, he started working now in hospital full time. So he told me it's 1 month he's not playing the game. Nevertheless, in my opinion, he played very well today against Nato. The second race in Paris for sure, the maximum he could do. So this is a point where probably Elite Joe and Future Flash, in my opinion, will start losing consistency. You will see them having always more and more problems. Why? Of course, because you don't play the game. You need hours every week. It's normal. So yeah, I think we will see new faces coming in. It's nice actually. It's good. New generation, new players. Let's see who will be the next phase of us. Well, I hope to see you in the next tournament in person again. Thank you. So, how was the tournament? After the devastating loss, we got to the conclusion that having a Ghost series in an esport is not okay. It was the worst idea that anyone can come up with. And we as Tilt players, we already are at a very huge disadvantage. But with the variety or the lack of knockdown or pushing someone, we can maybe change our luck and maybe win some races by knocking down some people. But when it's Ghost, the odds are impossible to win, really. It's too hard. If Joe would have won against the race with Nato, with so many turns in Paris, I would have been shocked. It's impossible. The inputs are too fast. In Nevada, against Fire, I made such a good start and he still passed me. If there was knockdowns and stuff, he would have been blocked by me or would have been pushed. So either way, Ghost is a very bad idea for esports. I think 10 seconds to 15 seconds is needed, but anything more than that, it's a big problem. And we don't have racing anymore, but we have people playing for a TLE lap, which makes no sense. So either way, I'm not very devastated by my loss. I don't care actually much. I qualified here, so that's what matters to me at this point. I already achieved what I wanted in my life, so in this game as well, not just a life, but yeah. We can say that a new generation is coming, playing with controller and making the difference in the game. Yes, the evolution and the future. I already said it long ago, many years ago. Been reporting a lot of times. Controller is the only way. If you want to be here on this stage, play with controller, get well with controller. Eventually, you will come up here, and then you will also win without any issues. So the finals was okay. It could have been better, in my opinion. I think my races were pretty good. Just with the green light, I failed because of the Ghost, of course. So it was alright. I don't know. Let's see if someone can beat Nato once. I wonder. Maybe next time will be Oyocha on stage, so he can change the destiny. So we can expect to see Future Flash in the next tournament? As long as I have time to play, yes. If I don't have time, no. So it all depends about the time and how much I really want to qualify. It's fun for me, these trips, of course. But yeah, there comes a point where, of course, we cannot compete and beat everyone forever. So I'm happy to qualify, happy to go around, happy to travel the world. It's fun. That's it. So I hope to see you in the next one. Com a convenção acabando, saímos para aproveitar os últimos momentos da arena principal e sonhar com o dia em que vamos ver o Asphalt nesse palco maravilhoso. E para fechar o dia com chave de ouro, saímos juntos para curtir o restinho da noite, primeiro em um pub bem próximo do hotel e depois conhecendo um pub irlandês. Foram dias maravilhosos juntos, aproveitando toda a diversão. Mas assim como começa, toda aventura tem uma volta para casa, e a nossa seria no dia seguinte. Honestamente, ninguém queria dizer adeus, era cedo demais, então combinamos para ficar juntos o máximo de tempo possível que nos restava.
Dia 5, a volta para casa. Tomamos café da manhã todos juntos e logo em seguida preparamos as malas e a saída do hotel. Alguns, como o Joey, já tinham partido na madrugada e os próximos seriam os jogadores da Europa e a equipe da organização. Seguimos juntos para o aeroporto e ficamos juntos até a hora da despedida. Dizer tchau é sempre difícil. Trocamos abraços e promessas de ser apenas um até breve e nos vemos na próxima. Nossa vez de voltar para casa. Atraso de 2 horas e meia na partida e mais de 24 horas depois da despedida, já estávamos em casa, trocando mensagens e fotos desses dias surreais. Já estou ansiosa pela próxima.